Mondo, nagai katachi. Perguntas e respostas, forma longa. Minasan konnichiwa. O alvo de nossa aula de hoje falar sobre o raciocínio de interrogação da língua japonesa, a entonação de perguntas e respostas do japonês, o raciocínio de perguntas e respostas em japonês. Isso é muito importante, tá mesmo? Depois, por fim, o treino prático de perguntas e respostas em japonês. Estão prontos? Vamos lá então. Shujoushi ka. Partícula finalizadora da oração ka. Observando o nosso diagrama gramatical, nesta aula aprenderemos a como adicionar informações antes do miolo e após ao miolo com as partículas finalizadoras de oração. Em especial nesta aula, abordaremos sobre ka, yo, ne. Dentro de um dos clássicos literários japoneses titulados de Manyoshu, a coleção das 10.000 folhas, consta o acervo de poemas que expressam a filosofia das épocas remotas, tendo como principal função transmitir as ideias confucionistas, taoístas e budistas. Estes poemas, em especial em Konjaku Monogatari, a antologia dos contos do passado, já apresentavam o uso de ka, adicionado aos finais de orações, dando o sentido de interrogação. A partir do miolo, ou núcleo expressivo, podemos expressar vários sentidos, entre eles o de interrogação, representado em japonês pela partícula ka, como em Nanji desu ka? Que horas são? E qual ou que em português, como em qual ou que hora, vindo do latim quodi ou koda. Note que tanto em japonês como nas línguas latinas, o som do miolo será ka. Para expressar exclamação ou interjeição, ocorrerá o mesmo. Em japonês, será marcado pela partícula yo, como em tomoyo. E em português, o, como em ó irmão, ou ainda irmão, vindo de ó ou orro do latim. Note que tanto no japonês como nas línguas latinas, o miolo, neste caso também, haverá o som de o. Por fim, para expressar concordância, em japonês utilizamos ne. Semelhante ao ne, não é mesmo? Direi desu ne. Não é bonito? Ou bonito, né? Ka representa a unidade da qual, adicionada a uma oração, passa a ter o sentido interrogativo. A partícula finalizadora ka, de interrogação, será representada por esse diagrama. Vamos então aos exemplos. Kouzo 1, Fórmula 1. Vamos ver algumas combinações com o verbo ser e estar. Desu. Desu. Vamos treinar a interrogação, a concordância e a exclamação em japonês. Atenção! Em japonês, originalmente, não se utiliza os sinais de interrogação e exclamação utilizados no português, com exceção a textos de mangá ou frases de propagandas, né? Será utilizado então a acentuação, como nós utilizamos o ponto de interrogação ou exclamação, como mais para uma exclamação acentuada, né, gente? Como se fosse um texto um pouco mais exuberante, uma coisa mais engraçada, tudo bem? Para dar ênfase mesmo.
sem que haja uma necessidade. Não há essa regra na língua japonesa. Ao invés desses acentos, né? Os japoneses utilizam apenas a partícula, né? E a acentuação adequada. Repita comigo. Watashi desu ka? Watashi desu ka? Watashi desu ne. Watashi desu ne. Watashi desu yo. Watashi desu yo. Vamos exercitar. Vamos combinar algumas palavras do grupo dos nomes. Repita comigo. Hon desu. Hon desu. Observe que a acentuação inicia-se alta e abaixa ligeiramente. Hon desu. Hon desu. Hon desu. Hon desu ka? Ao adicionarmos ka, o que aconteceu? A oração houve uma mudança, né? Uma mudança fonética em toda a oração. Olha só que legal. Hon desu ka? Hon desu ka? Hon desu ka? Ame. Ame desu. Ame desu. Ame desu ka? Ame desu ka? Ou ainda, ame. Ame desu. Ame desu ka? Ame desu ka? Vocês podem estar perguntando, mas sempre eu vou ter que prestar atenção, saber se sobe, se desce, né? Não se preocupe, isso na verdade é um sistema muito engenhoso graças ao nosso cérebro. Algo que será automático, desde que você tenha compreensão deste fator. Existe. Então, quando você escutar, aqui dentro vai te indicar qual é a acentuação adequada. Pode confiar em mim, tá bom, meninas? Então, repitam novamente comigo. Ame desu ka? Ame desu ka? Hai. Já, neko. Neko desu. Neko desu ka? Neko desu ka? Ashita. Ashita desu. Ashita desu. Ashita desu ka? Ashita desu ka? Hai. Atsui. Atsui desu. Atsui desu ka? Atsui desu ka? Atsui desu ka? はい、じゃあ、仕事。仕事です。仕事です。仕事ですか？はい。いい。いいです。いいです。いいですか？いいですか？ Muito bem. はい。構造に Fórmula 2. 行く. Observe agora exemplos com verbos. 行く. 行く. 行きます。行きます。行きますか？
Ikimasu ka? Também poderá ser utilizado da seguinte forma: omitimos ka, tiramos o ka e dizemos ikimasu. Ikimasu? Ok? Qual é a diferença de um de outro? Dentro da conversação, às vezes há necessidade de colocarmos ka, outras vezes não. Então, vai de acordo com a conversa. Oficialmente, o ka é a partícula de interrogação, tá? No entanto, algumas vezes podemos omitir o ka, tá ok? Então, nesse caso, mantenha o verbo na forma longa e omita o ka. Lembre-se que a acentuação é mais importante. Olha só, repita comigo. Ikimasu. 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 Também. Repita comigo na forma de concordância. Ikimasu ne. Ikimasu ne. Ikimasu ne. Ikimasu yo. Ikimasu yo. Ikimasu yo. Aru. Aru. Ao adicionarmos ka na oração, haverá mudança fonética de toda a oração. Então repita comigo. Arimasu. Arimasu ka? Arimasu ka? Iru. 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 Imasu. Imasu. Imasu ka? Imasu ka? Hai to iie, sim e não. Como em qualquer outra classe de palavras, sim e não também possuem diferentes formas de fala em japonês. Níveis de fala. Obedecendo os níveis de linguagem, vamos começar pelo nível externo. Repita comigo. Hai, ie. No nível neutro, o mesmo. Hai, ie. No nível social, repita comigo. Hai, ie. Ou ya. Muita gente me pergunta qual é a diferença. Bem, no nível social haverá ocasiões das quais teremos que ser um pouquinho mais brandos, né? Menos hai. Note que é mais brando. E ie, ya, é mais enxuto. Tanto um como o outro não tem mais respeito e desrespeito. É claro que quanto mais longo, lembre-se da nossa introdução, quanto mais longo for, mais expressa a polidez. Quanto mais curto for, menos polidez. Então, de certa forma, também existe isso. Mas, de modo gerais, tanto um como o outro deverá ser utilizado no mesmo nível social. Tudo bem? Aí. Por último, nível interno. Repita comigo. Ok, meninas. Esse é o mais difícil, né? Aí, já repitam comigo. Ou Ai. Uma observação. O gesto de afirmação e negação em japonês não se utiliza muito com o dedo assim, tá, meninas? Se usa a mão. Ou igual à nossa cultura, né? Sim, ou. Tudo bem? Só isso. Vamos lá. Vamos em seguida
gostaria de falar o seguinte: em português, utilizamos sim e não de forma clara, ora negando ou afirmando diretamente, não é? Assim, para negar utilizamos sim e para afirmarmos negamos com não. Não é mesmo? Diferente da língua portuguesa, na língua japonesa, sim e não são adicionados tanto para as formas afirmativas como negativas. O que valerá será o sentido de concordar ou negar com a questão em si. Eu vou mostrar para vocês. Bem, haie são advérbios, ou seja, adicionados ou adicionarão um novo sentido ao núcleo expressivo miolo. Observe a fórmula da questão afirmativa. Afirmativo K. Afirmativa K. Para a questão afirmativa, respondo hai afirmativa. O que significa que hai, eu concordo com a pergunta. Hai afirmativa. É copia e cola, tá, gente? Hai K. Afirmativa. Hai. Hai afirmativa. Afirmativa K. Se for hai. Hai afirmativa. Afirmativa K. Se for negativa, então não concordo. Ie negativa. O que eu fiz aqui? Hai ie tem a conotação de sim, não. No entanto, em japonês é um pouquinho mais a fundo, porque nós não podemos omitir da frase. Primeiro, nunca omita. Eu posso omitir o final. Afirmativa K, hai apenas, ou ie. Mas nunca afirmativa K, afirmativa. Tá, em português isso é normal, mas em japonês não é mesmo. Tudo bem? Porque haie não é só sim e não, mas tem o sentido de eu concordo, eu não concordo com você. Tudo bem? Tomem cuidado. Bem, observe um exemplo de uma questão afirmativa. Fica mais fácil, né? Repitam comigo. Neko desu ka? Se for afirmativo, então eu concordo, né? Neko desu ka? Já, eu concordo afirmativamente, então hai, neko desu. Neko desu ka? Iie, inu desu. Iie, inu desu. Inu desu. Só. Eu não concordo, né? Por quê? É gato? Não concordo. É um cachorro. Tudo bem? Moichido. Neko desu ka? Hai, neko desu. Neko desu ka? Iie, inu desu. Hai. Já. Observe outro exemplo. Tabemasu ka? Para uma questão afirmativa. Hai, tabemasu. Tabemasu ka? Iie, tabemasen. Note que sempre negativo se eu não concordar, né? Eu não concordo, então é diferente da pergunta. Aqui eu copio e colo, né? Tabemasu, tabemasu. Tabemasu ka? Hai, tabemasu. Tabemasu ka? Iie, tabemasen. Tudo bem? Esse ponto é muito importante vocês prestarem atenção. Bom, até aqui ocorreu tudo bem, eu creio. Não é mesmo? No entanto, observe agora que a fórmula de uma pergunta na forma negativa é um pouco mais laborosa, vamos dizer, né? Quando eu pergunto na forma negativa, em português também eu tenho um hábito, né? Você não vai? Você não come? Em japonês tem muito isso na forma curta, na verdade, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. Mas observe que segue o mesmo princípio, né? Então, negativa K, se eu concordo, então, hai, negativa. Negativa K, ie, não, ie, afirmativa. Vamos ver um exemplo. Neko ja arimasen ka? Neko ja arimasen ka? Hai, neko ja arimasen.
猫じゃありませんか？いいえ、猫です。いいえ, neko des. Tudo bem. Basta treino, tá ok? Se tiver em dúvida, basta olhar esta fórmula e repeti-la várias vezes até se acostumar. Lembrando-se que não podemos omitir hai e ie. Tudo bem? Hai. Já tsuzukimashite. Outro exemplo de uma questão negativa. Tabemasen ka? Hai, tabemasen. 食べません。食べませんか？はい、食べません。食べませんか？いいえ、食べます。いいえ、食べます。はい。Vamos treinar com outras palavras. Repita comigo. Asa. Asa. 昼。晩。夜。朝です。朝です。朝です。朝じゃありません。朝でした。朝じゃありませんでした。Quando eu pergunto, então, 朝ですか？はい、朝です。昼。昼です。昼じゃありません。昼でした。昼じゃありませんでした。昼ですか？いいえ、昼じゃありません。夜です。朝ですか？いいえ、朝じゃありません。晩です。夜。夜です。夜じゃありません。夜でした。夜じゃありませんでした。夜ですか？いいえ、夜じゃありません。昼です。Repitam comigo. 鉛筆。鉛筆。ペン。猫。犬。リンゴ。梨。Já, lembre-se que a resposta sempre concorda com a pergunta, né? A resposta deverá concordar com a pergunta. Se eu discordar, mudamos, né? Então, pen desu ka? Pen desu ka? Já. Repita comigo. Pen desu. Pen じゃありません。ペンでした。ペンじゃありませんでした。ペンですか？いいえ、ペンじゃありません。鉛筆です。猫。猫です。猫じゃありません。猫でした。猫じゃありませんでした。猫ですか？はい、猫です。猫ですか？いいえ、猫じゃありません。犬です。なし。なしです。なしじゃありません。
なしでした。なしじゃありませんでした。なしですか？いいえ、なしじゃありません。リンゴです。なしですか？はい、なしです。Repita comigo. 冷たい。冷たい。暑い。暑い。寒い。寒い。暑い。暑い。暑いですか? Esta classe de palavras, adjetivo e será estudada mais adiante. No entanto, eu só estou mostrando para vocês como funciona a utilização de sim e não, hai e ie, junto aos adjetivos e. Tudo bem, gente? Vamos tentar aí falar um pouquinho sobre os adjetivos e. Só uma pequena introdução. Repita comigo. Atsui. Atsui desu. 暑くありません。暑かったです。暑くありませんでした。Note que a flexão é diferente dos substantivos. Mesmo assim, tente memorizar esta fórmula para assim utilizá-la dentro da expressão a seguir. Repita novamente comigo. 暑いです。暑くありません。暑かったです。暑くありませんでした。Poderei perguntar então: 暑いですか? はい、暑いです。寒い。寒いです。寒くありません。寒かったです。寒くありませんでした。暑いですか？いいえ、暑くありません。寒いです。Agora os verbos. 行く。行く。行きますか？行きますか? Os verbos no mesmo procedimento, tá, gente? Primeiramente, teremos apenas uma breve introdução e depois, mais adiante, iremos abordá-los. Aí. Já. Iku. Ikimasu. Ikimasen. Ikimashita. Ikimasen deshita. Ikimasu ka? Hai, ikimasu. Nomu. Nomu. Nomimasu. Nomimasen. Nomimashita. Nomimasen deshita. Nomimasu ka? Hai, nomimasu. 食べる。食べる。食べます。食べません。食べました。食べませんでした。食べますか？はい、食べます。お疲れ様でした。終了。